Oi, nosso assunto de hoje é tecido muscular. O tecido muscular tem origem mesodérmica. Ele é caracterizado pela presença de células alongadas, denominadas de fibras musculares ou miócitos. Estas apresentam o citoplasma rico em fibras de proteínas actina e miosina, que confere a esse tecido a capacidade de contração, produzindo movimento. Os músculos, por sua vez, eles são envolvidos por tecido conjuntivo propriamente dito, que leva vasos sanguíneos e nervos até eles. Existem 3 variedades de tecido muscular. O tecido muscular estriado esquelético, que apresenta contrações fortes, rápidas, descontínuas e voluntárias. O tecido muscular cardíaco, que apresenta contração forte, rápida, contínua e involuntária, e o tecido muscular liso, que apresenta contração fraca, lenta e involuntária. O tecido muscular estriado esquelético, ele é formado por células cilíndricas e compridas, que se originam da fusão de um grande número de células embrionárias e por isso são plurinucleadas. Suas miofibrilas, que são os filamentos de proteínas motoras, proteínas de actina e miosina, apresentam faixas claras e escuras, formando estrias transversais. Essas células musculares, que formam o tecido muscular estriado esquelético, elas apresentam ação voluntária e se encontram ligadas aos ossos ou sustentando as vísceras. Elas são responsáveis pelas expressões do rosto e pelo movimento dos olhos. O tecido muscular liso é formado por células mononucleares, ou seja, que apresenta apenas um núcleo. Também essas células não apresentam estrias, por isso que é liso. Eles estão presentes nas paredes dos órgãos ocos, como por exemplo, o estômago. Também estão presentes ao redor das glândulas e estão presos aos pelos ou aos cabelos. Eles apresentam ação involuntária. O tecido muscular cardíaco forma o músculo cardíaco ou miocárdio, localizado no coração. Suas células são longas, ramificadas, mononucleadas, ou seja, formada por um único núcleo, com estrias transversais, e essas células se contraem de forma involuntária, ou seja, independente de nossa vontade. Apresentam também contração rápida e ritmada. As membranas das células do tecido muscular cardíaco estão unidas por linhas transversais, que são chamadas discos intercalares. Esses discos apresentam desmossomos e junções comunicantes, estruturas que aumentam a adesão e permitem a passagem de íons entre as células. Desse modo, o impulso elétrico que determina a contração passa rapidamente de uma célula para outra, fazendo com que todas as células se contraiam ao mesmo tempo. As miofibrilas são constituídas por 2 tipos de proteína: a miosina mais espessa
e a actina mais fina. Nos músculos estriados esqueléticos, essas proteínas organizam-se em filamentos que se alinham formando regiões claras, chamadas de banda I, nas quais predominam a actina. Essas regiões mais claras se alternam com regiões mais escuras, chamadas de banda A, compostas pela superposição de actina e miosina. No centro da região escura, há uma faixa um pouco mais clara, chamada de zona H, constituída apenas por miosina. No centro da região clara, existe uma linha um pouco mais escura, chamada de linha Z, formada pela proteína alfa-actina. O espaço entre duas linhas Z é chamado de miômero ou sarcômero. Nos músculos lisos, os filamentos de actina e miosina formam uma rede dentro da célula em vez de estarem alinhados. Por isso, não apresentam estrias. A contração muscular é controlada por estímulos nervosos. Nos músculos esqueléticos, o local onde as terminações nervosas entram em contato com a fibra muscular é chamado de placa motora ou junção mioneural. Substâncias químicas liberadas pelas terminações nervosas provocam alterações nas cargas elétricas das membranas das células musculares. Essas alterações de carga se propagam por dobras das membranas que formam os túbulos transversos ou túbulos T. Esses túbulos penetram até o retículo endoplasmático, também chamado de retículo sarcoplasmático. A alteração de carga na célula muscular provoca a liberação de íons de cálcio, que ficam armazenados no interior do retículo endoplasmático. Esses íons promovem a união entre as moléculas de actina e a molécula de miosina. Em seguida, às custas do ATP, a molécula de miosina puxa a de actina, fazendo-a deslizar. Ainda com a energia do ATP, a miosina solta-se e volta a se ligar em outro ponto da molécula de actina, puxando-a outra vez. Cessado o impulso nervoso, o cálcio é bombeado por transporte ativo, armazenando-se novamente no retículo endoplasmático. As ligações entre a actina e a miosina deixam de existir e o músculo relaxa. Posteriormente, o ATP é regenerado a partir da creatina fosfato. É isso aí, gente. Um grande abraço e bons estudos.